os desafios enfrentados pela ciência na contemporaneidade em relação à pandemia do coronavírus e quais as suas possíveis soluções. Tá começando agora o podcast que você adora. Papo fora. Papo fora. Papo fora. No episódio de hoje vamos falar sobre ciência, filosofia e coronavírus. Bem, como a gente sabe, o início do ano de 2020 já começou muito conturbado e no período mais ou menos de março a abril entrou em desespero mundial, né? Porque um vírus estava se espalhando. Nesse período ainda não era considerado como pandemia, porque não tinha atingido todos os continentes. Quando ele chegou no país, muitas pessoas consideravam ele como inofensivo, pois ainda não tinha causado, ou que ele viria a causar. E com isso foi anunciado por meio de rádio e televisão os perigos que esse vírus trazia. E consigo foi também procurado uma cura. A ciência hoje em dia, vamos ver, a história ela tenta mostrar alguns pontos de como está afetando a geografia, a filosofia também interfere muito nisso. As ciências humanas em si, né? A filosofia traz um ponto importante, que é uma citação de Jean-Paul Sartre, no qual ele fala que nós seres humanos somos feitos de escolha. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? Bem, durante a pandemia foi decretados lockdowns e pediam para que as pessoas andassem de máscaras. Como falado por Jean-Paul, somos feitos de escolhas. Então as pessoas decidiam se iam ou não abordar o que o governo propunha, que era uma medida de prevenção, né? Muitas pessoas não quiseram isso e com isso veio várias contaminações e milhares de mortes. Então também veio um pensamento de Herbert Marcuse, no qual ele fala que tinha medo da tecnologia desenfreada. Tá, mais uma vez vem a pergunta, e sim, o que isso tem a ver? Bem, a ciência, por um lado, ela tenta buscar uma cura, uma vacina para que possamos combater o coronavírus ou pelo menos tentar minimizar o impacto dele. E o que a tecnologia tem a ver com isso? Muitas das vezes vemos fake news ou notícias falsas, né? E elas vêm interferindo bastante nessa divulgação, porque por um lado ficam pessoas que acreditam na cura e que apoiam a ciência, e por outro pessoas que mal sabem o que falam e divulgam que isso não é tão bom quanto parece. E aí a gente vê um problema, né? A pandemia, ela tem causado um estrago gigante na sociedade, já que várias pessoas morreram, várias se contaminaram e o vírus ainda não está controlado, principalmente aqui no Brasil. E com isso vem as possíveis soluções, né? Que seria boa parte derivada do senso comum da pessoa tem si, que ela também precisa colaborar para que a gente tenha um controle do corona em si, o que é bem difícil. De acordo com a ciência, por um lado a gente tem filósofos que falam da tecnologia, do descontrole dela, que foi o que eu citei, e por outro, fala também das escolhas que podemos fazer e que muitas vezes acabamos escolhendo errado. Papo fora.